Graça e paz, queridos, queridas. E povo, vamos lá. Estamos chegando aí. Que legal. Vou esperar a tia Bega entrar aqui para a gente poder começar, né? Mas que bom ter vocês. Oi, Esther. Seja bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Vamos esperar a Bega entrar. Pastora Edilane, que bom que tá aí, que bom. Seja bem-vinda. Vou fazer uma live, eu e você. Oi. Oi, Beguinha. Oi. Cheguei. Tudo bem, amada? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, Então. né, Beguinha? Vamos aí. Terminando mais um dia, né, de vitória. Graças a Deus. Amém, né? E é bom ter você aqui para a gente conversar um pouco. E a gente quer conversar um pouquinho hoje, né? Eu quero conversar com a pastora Bega, com vocês que estão aí do outro lado. Conversar um pouquinho sobre algo assim que Deus tem ministrado no meu coração. Talvez uma pergunta, né? Que tem ardido no meu coração. Até comentei com a pastora Bega no domingo, né? A gente falou um pouco sobre isso. E eu quero... Quer dar um oi aí, Bega, antes da gente começar? Oi, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Isso aí. Tá? Oi, Moisés, tá chegando aí. Que bom, Moisés. Que bom ter vocês aí, tá bom? Olha lá, ó. Pastora Edilane falou que vai fazer uma live comigo. Vai fazer uma live. Eu e a pastora Edilane, lá de São Paulo, a esposa do pastor Rogério. Então, ó, Ai, que legal. Pode anotar aí que nós vamos fazer, eu e ela. Que bom, né? Ótimo. Pastor Rogério, seja bem-vindo. Oi, Tânia, que bom que vocês estão aí. Que bom. Então, queridos, algo assim que Deus tem ministrado no meu coração, né? A gente tem falado sobre isso já, né? Nas outras lives. E é uma coisa assim que tem mexido muito comigo, que é a questão de nós estarmos na nossa casa, fazermos da nossa casa, né? Um lugar de bênção, e eu acho que esse período que Deus está nos proporcionando é para que a gente possa fazer... Oi, Suzana! Que bom que você está aí, Suzana! Ó, a Joseliane aí, ó. Obrigada pela honra! Oi, Josi! Que bom que vocês estão aí, que honra nos estão nos dando, né? Graças a Deus, viu, Bega? Tudo pra você, Beguinha! Nós, né? Então, como a gente estava falando, né, essa questão de nós termos dentro da nossa casa, né, a unção do Senhor. Então, assim, o que Deus colocou no meu coração para a gente estar conversando, tá lá em 2 Reis 4, do verso 1, verso 2 e verso 1 e 2. É aquela história da viúva, né, daquela mulher que ficou viúva e ela tinha 2 filhos. E quando ela ficou viúva, é aquilo, né? Eu acho que ela não é diferente de nós, né, Bega? Nem um pouco. Nem um pouco. Né? Um ajuda o outro, então a esposa trabalha para ajudar o esposo, os filhos, quando chega a hora de começar a trabalhar, também começam a trabalhar. E a Bíblia diz que aquela mulher perdeu o seu esposo. E a Bíblia vai dizer assim que quando ela perdeu o esposo, ela tinha dívidas. E eu fiquei pensando nisso, porque Bega, eu vou chamar de Bega porque a gente é amiga, né? Não tem como ficar pastora Bega toda hora, mas ela é uma pastora abençoada, viu, galera? Mas como a gente está muito junto, assim, ela não assim, para ficar falando de pastor. Como diz a palavra, né, Bega? Isso mesmo. Isso. Então, Bega, quando aquela mulher ela chega para Eliseu, ela fala o que para Eliseu? Olha, o meu marido era o teu servo e era um homem temente a Deus. E ele morreu e tem dívidas. E daí eu fiquei pensando, né, Bega, eu não sei o que você acha, sabe? Mas eu fiquei pensando assim, como um homem temente a Deus morreria e deixaria dívidas, né, para a esposa. E aí eu comecei a pensar sobre isso e comecei a perguntar. E sabe o que veio no meu coração, Bega? Oi, fala. Assim não esconda nada. Não esconda nada. Sabe o que veio no meu coração? É que se o meu marido
falecesse hoje, ele também me deixaria com dívidas. Por quê? Eu tenho água para pagar, eu tenho luz para pagar, né? A gente tem as compras do mês para fazer, e isso são dívidas. Ela não chegou para Eliseu reclamando do marido dela. Ela simplesmente chegou para Eliseu e disse: o meu marido me deixou com dívidas, mas quem sabe essas dívidas não era algo que ele tinha feito loucamente, foi lá e comprou alguma coisa que ela não sabia, sabe? Seria, de repente, as dívidas da casa, sabe? Que ela estava lá dentro de casa, não trabalhava, porque o marido supria as necessidades dela, e daí chegou aquele momento lá que ela não tinha. Ela não tinha como pagar água, como pagar luz, ela não tinha como fazer a compra do mês, ela não tinha como sustentar os filhos com roupa, talvez, um calçado. E isso levou ela, Vega, a procurar Eliseu. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vega, sobre isso aí. O que você acha? Qual a sua experiência com isso? Essa é a minha experiência. O que você acha? Então, eu acho que esse marido, né, aquilo que você falou, né? Só que ela estava muito preocupada. Ela estava muito preocupada porque ela tinha 2 filhos, né? Aí ela estava desesperada. Tá? Tanto que os cobrantes, né? As pessoas foram lá cobrar ela, né? E ele falou: ó, se você não pagar, eu vou levar teus filhos. Sim. Né? Eu vou levar teus filhos como servo. Imagina nós, né? Nós temos filhos, né? Imagina chegar alguém assim, ó, se você não pagar, eu vou levar teus filhos. Eu acho que nós ia sentir um desespero, né? Uma preocupação muito grande. Porque justamente vai levar meus filhos, da onde, como, né? Então ela começou a clamar, né? Pedir ajuda para o profeta, né? Sim, né? Daí, tanto que o profeta falou: que eu tenho, que você tem, né? Sim. Até então ela assim, ó, não deu nada. É verdade. Mas daí que ela lembrou, né? Ela lembrou: não, mas eu tenho alguma coisa. Tenho. Eu tenho, né? E muitas vezes nós temos coisas em casa, nós temos, né? Algo para resolver. E, na verdade, esse profeta foi um profeta colocado por Deus, né? Para a vida dela. Porque se não fosse ele, eu acho que não sei o que seria dessa mulher, né? É verdade. Tá? E eu acho bem interessante, né, Vega? Porque, veja bem, hoje, de repente, os cobradores não vêm para levar nossos filhos, mas vêm para cortar a luz, vêm para cortar a água. Não é verdade? E não adianta reclamar, né? Não adianta reclamar. E qual mulher não ficaria preocupada? A gente que é mulher, a gente entende os sentimentos, né? Quando a Bíblia fala sobre mulher, a gente entende mais os sentimentos dela. Oi, Cleide, que bom que você está aí. A gente entende mais os sentimentos por sermos mulher. E aí eu fico perguntando, que mulher não ficaria preocupada, né, nessa situação? Os cobradores foram lá porque, na realidade, era o que eles viviam, né? Era o contexto deles naquela época. Você tem uma dívida, você não paga, eu levo seus filhos, faço deles escravos até pagarem a dívida. Mas hoje as dívidas também estão aí chegando, né? E aí a gente pensa, né? Fica pensando, né? Com tanta coisa que está acontecendo, muitas das vezes, né? Nós ficamos preocupados, né? Nós ficamos preocupados com como vai ser, né? O amanhã, como vai ser, de repente, né? Não vai levar os nossos filhos. Mas a gente tem que pagar as contas. A gente tem que ter. E uma coisa que você falou que é bem interessante, muito interessante, que essa mulher, ela não ficou sofrendo sozinha na casa dela. Ela foi procurar o profeta. Ela não se desesperou, por mais que ela estivesse preocupada, por mais que ela estivesse ali precisando resolver aquela questão urgente, ela não ficou ali na casa dela se desesperando sozinha, não ficou ali na casa dela, sabe, descrendo do Deus que o marido dela servia. Exatamente. Muito pelo contrário, ela foi buscar ajuda de quem não só poderia dar a ela um direcionamento, mas poderia avivar dentro dela a fé que ela tinha. Porque eu acredito, Bega, que se aquela mulher não tivesse fé,
né, no Deus, né, que ela servia junto com o esposo dela, se ela não desse crédito para Eliseu, ela nunca teria ido procurar Eliseu. Eu acredito que não. Se ela não soubesse o que ele podia fazer, o que Deus podia fazer. Sim, a Ana está falando aqui, né? Se ela não soubesse, né, o que Deus poderia fazer, né, através da vida de Eliseu na vida dela, eu acho que ela não teria ido buscar ajuda em Eliseu. Exatamente, a atitude, né? A atitude que ela teve. E muitas vezes, Dani, a gente tem, né? Temos Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente não tem atitude. É verdade. Nós não temos uma atitude, né? De tanto problema que causou na vida dela, né? A morte do marido. O pessoal querendo levar os filhos, né? Tem que pagar a conta, né? Então ela assim, ela foi da pessoa certa, né? Sim, com certeza. E eu acho que talvez esse, Bega, seja um dos maiores problemas hoje. Nós pararmos de acreditar que Deus coloca pessoas que nos direcionam, pessoas que nos dão um direcionamento certo, a posição que a gente tem que tomar, uma posição certa. Eu acredito assim, a gente talvez viva muitas coisas na nossa vida por deixarmos de acreditar que temos alguém que possa nos dar um direcionamento. Aquela mulher, né, essa mulher viúva, ela sabia onde o calo apertava, né, vamos dizer, né? Eu acredito que ela viu isso. E daí ela ficou pensando, meu Deus, eu tenho um pastor, que era o pastor do meu esposo. Por que não ir a ele para perguntar, né, para pedir um conselho, para pedir um direcionamento? E foi realmente o que aquela mulher fez. E eu acho isso assim muito lindo, Bega, porque eu acho que isso falta muito hoje nos nossos dias. Eu acredito que as pessoas se desesperam muito e esquecem de buscar, né, como a palavra que o pastor Marcos ministrou domingo à noite, né? A gente esquece que nós temos profetas ainda no nosso meio. Sim. Sabe? Profetas que estão comprometidos não com a profecia, mas com a palavra de Deus, em ouvir realmente a voz de Deus e nos dar um direcionamento. E eu acredito que por isso aquela mulher foi até Eliseu. E o que você acha, Bega? Fala um pouco aí, senão eu falo demais. Com certeza. Puxa meu paletó, Bega, senão eu falo. Com certeza. Ela foi uma mulher assim, bem assim, sábia, né? Sábia nessa atitude, né? Imagina se ela fosse uma pessoa que não conhecesse a Deus, seria pior na vida dela, né? Então ela foi a uma pessoa certa, né? Caminhou naquela verdade, né? Então esse homem é um homem de Deus. Eu vou falar com ele e eu creio que tudo que está acontecendo, ele vai me caminhar no lugar certo, né? Amém. Vai me ensinar, vai me guiar o que eu devo fazer. Sim. Eu não posso pisar em falso, né? Sim. Eu tenho que fazer o negócio certo, porque é emergência, uma emergência agora, não tem como eu pensar. Isso mesmo. É isso que ela fez. Verdade, era uma emergência, verdade, você tem toda a razão. Era algo assim que ela não tinha como errar. Essa é a realidade, né, Bega? Ela não podia errar, porque os filhos dela estavam na mira dos cobradores. Se ela errasse, né, se ela tomasse uma atitude errada, ela ia perder não só o esposo, ela perderia os filhos também. E aquela mulher foi muito sábia, ela foi muito sábia em ir à pessoa certa para não tomar uma atitude errada. Exatamente. Tanto que ela foi, e ela não reclamou de nada, ela só disse que, a única coisa que ela falou, eu preciso de alguém, né, para me orientar, porque os meus filhos estão aí a qualquer momento, então eu vou tomar uma decisão certa, com fé, e ela teve essa atitude, né, e aconteceu que Deus fez um milagre, não que ele falou, né, eu creio assim que o Eliseu, ele não falou que ia acontecer o milagre, mas ele orientou ela, você, né, orientou ela para fazer, para ir buscar, e Deus veio ali com milagre.
Com certeza. Aí entra a pergunta que ele fez, né, Bega? Ele Exatamente. olha para ela e ele pergunta, o que você tem na sua casa? E eu achei bem interessante, Bega, pensa comigo, que ela saiu de casa para buscar uma bênção. Quando ela chega lá para Eliseu, Eliseu remete ela para dentro da casa dela de novo. Exato. Eu achei isso muito lindo. Porque Eliseu diz para ela assim, tá, mas o que você tem na sua casa? Eu acho assim, essa mulher, eu acho que ela para mim, assim, ela foi até Eliseu achando, bom, vou sair com a solução, né? Exatamente. Vai me dar, vai trazer. pegar e vou trazer a solução. Eliseu faz uma pergunta para ela e remete ela para dentro da casa dela de novo. Ele diz, olha, aquilo que você procura está dentro da sua casa. E aí a gente entra na nossa pergunta, né? Declara-me o que você tem em casa. Exatamente. E aí eu quero fazer uma pergunta para todas as pessoas que estão nos seguindo, nos ouvindo, né? Nos dando a honra aí de participar conosco dessa live. O que você tem aí na sua casa? Você já parou para pensar sobre isso? Que talvez o milagre que Deus quer fazer na sua vida está dentro da sua casa? E eu acho bem interessante isso. Porque Eliseu, é como a pastora Bega disse, Eliseu não fala do milagre. Ele não dá para ela, ele não pega uma varinha mágica e toca lá e aí, né, o milagre, coloca lá na mão dela e ela sai. Não, Eliseu leva ela para dentro da casa dela de novo. O que você tem na sua casa? E aí, né, a gente chega naquela hora, naquilo que a gente estava conversando, né, Bega, esses dias na igreja. Quantas pessoas achando tão difícil estar em casa? Exatamente. Né? Quantas pessoas acham que nessa quarentena, né, que como é difícil estar em casa, meu Deus, né? E eu acho isso muito legal, Bega, por quê? Porque Eliseu leva aquela mulher a olhar não para a casa do vizinho, nem para a casa do parente, mas leva aquela mulher a olhar para dentro da própria casa dela. E eu vejo assim que muitas vezes tanto pode ter coisas boas como coisas ruins dentro da nossa casa. Com certeza. E tudo, Bega, eu não sei se você vai concordar comigo, mas tudo começa na nossa casa. Exatamente. Seja ela a coisa boa ou a coisa ruim, o milagre ou a desgraça, tudo começa dentro da nossa casa. Fala aí, pastora Bega, o que você acha? Exatamente, com certeza, dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Tanto que ela chegou para ele, né? E eu acho assim que ela nem imaginava que tinha alguma coisa dentro da casa dela, né? Ela nem imaginava, né? E ali aconteceu um milagre, né? Ela aconteceu, tá, eu tenho. Daí depois que ela lembrou, eu tenho. Ela precisou ela passar por isso, passar e conversar com o profeta orientar ela, daí que ela lembrou, né? E muitas vezes na nossa casa é assim, né? O milagre está dentro da nossa casa. Às vezes por causa do problema, por causa de uma doença, né? A gente fica desesperado, preocupado, mas o milagre está ali pertinho, Sim, E eu acho muito, muito lindo, Bega, que o que ela revela para o profeta, a Ana tá me lembrando aqui, e é uma verdade, vocês podem fazer pergunta isso para a pastora Bega, para mim não, tá? Mas não, mas podem fazer eu sou a primeira vez. Podem fazer pergunta aí que se a gente puder aqui a gente responde. Mas, Bega, o que eu acho bem interessante é que nessa passagem especificamente, aquela mulher, ela usa uma declaração que eu acho assim, que talvez possa mexer muito com a gente. Ela fala assim, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Daí eu fico pensando, qual o valor que aquela mulher dava para aquela botija de azeite? Que se a gente for... Pode falar. Naquele momento, acho que ela não dava nada, né? Porque ela não via. Ela estava completamente cega. O que perguntaram ali? Não, pai falando. Tá. Ela perguntou, eu não consigo ler, gente. Ó,
é o cinquentinha, não consigo ler, tem que ter aqui um auxiliar, peraí. Se estivéssemos hoje no lugar dessa mulher e ouvíssemos essa pergunta, o que nós teríamos de resposta? Daí ele tá pedindo para as pessoas compartilharem essa dela. Isso. Qual a resposta? Ah, né? não, a senhora e a tia Bega compartilhar. O pastor quer saber qual a nossa resposta, Bega. Se Eliseu perguntasse para nós o que você tem em casa, declara aí para mim o que você tem em casa. O que eu tenho em casa. Para todos vocês que estão aí nos ouvindo, se quiser colocar aqui no comentário, vai colocando aí. Isso mesmo. Vai ver. Então, eu diria para essas pessoas, né? O que eu tenho na minha casa, eu tenho um Deus vivo, né? Amém. Eu tenho um Deus vivo porque eu posso contar com Ele. Amém. E Ele é a minha solução, não há outro, né? Eu acho assim que muitas vezes, né, a gente aceita Jesus, a gente tem Jesus na nossa vida, mas muitas vezes a preocupação é tão grande que nós nem paramos, puxa, deixamos Deus de lado, né, deixamos Jesus de lado e queremos resolver o problema com nossas forças. Sim. E não é assim, não é assim. Primeiro que a gente tem que parar e procurar Deus, né, buscar Deus. O que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho, em que situação, em que momento, como é que eu devo fazer, começar a resolver? Aí Deus, né, acalma meu coração primeiro, porque eu estou aflita. Né? Nesse momento meu coração está aflito, eu não tô em paz. Então é momento que você tem que parar. Sim. Buscar a direção de Deus, né? E buscar a orientação do profeta. Com certeza. Pessoa certa, né? Porque tem problema, lógico, tem problema que a gente não consegue resolver. Mas a gente tem que procurar ajuda também. Sabe? Com certeza. E eu acho isso bem interessante, Veiga, porque quando Eliseu faz a pergunta para ela e ela meio que desfaz, né, daquele azeite que ela tinha lá, eu fiquei pensando sobre que o azeite na Bíblia, ele representa a unção, né? A unção de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus. E aquela mulher, ela não estava dando valor para aquilo dentro da casa dela. E eu fiquei pensando sobre aquele homem que ficou com a arca quanto tempo na casa dele e que também não deu valor. Sabe? E quantas vezes nós, né? Nós temos a presença de Deus dentro de casa, mas a nossa preocupação nessa quarentena é se o armário vai estar cheio, se eu vou conseguir comprar aquela coisa que eu queria tanto comprar, se eu vou ter dinheiro para viajar, se eu vou... E a gente não se preocupa com a quantidade da presença de Deus dentro da nossa casa. A gente se preocupa com a quantidade de comida que nós temos no armário, a quantidade de roupa que a gente tem no guarda-roupa, se a gente vai conseguir ou não comprar, se a gente vai conseguir ou não ter para mostrar para os outros. Mas a quantidade da presença de Deus dentro da nossa casa, isso não nos preocupa. Tanto que aquela mulher disse, eu não tenho nada. Ah, não, eu tenho sim, eu tenho um pouquinho de azeite lá na botija. Exatamente. Sabe? E aí Eliseu diz o que para ela? Eliseu não dá uma fórmula mágica para ela. Mas Eliseu, ele ressuscita nela algo que o pastor falou domingo, que é o profético, que é aquela confiança, aquela fé no profético. E Eliseu fala para ela, agora você vai voltar para sua casa e você vai pedir vasilhas. E não é pouca, você vai pedir o quanto você conseguir de vasilhas e você vai levar essas vasilhas para dentro da sua casa. Diga, Beca. Eu acho legal assim também, pastora Alane, que ali ela não questionou nada, né? Ela não reclamou assim, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aonde eu vou buscar? Daí ali a palavra de Deus fala, né? Você tem que pegar dos vizinhos, mas assim, a única coisa é que ela teve essa atitude de ir atrás das vasilhas, né? E não eram poucas. Imagina só, eu estava pensando hoje à tarde, imagina só as vasilhas, deveriam ser de vários tamanhos. Sim. Porque grande, pesada, né? Perto, longe, né? Então ali ela colocou os filhos, né? Ela não mediu esforço. Não sei, né? A gente não sabe se foi de carroça, foi de cavalo, foi a pé, foi correndo, né? A gente não sabe, mas para ela ir atrás e trazer. Sim. E ela fez isso, né? De repente, algumas vasilhas pequenininhas que ela conseguiu, umas grandes ela não conseguia trazer, mas ela trouxe.
Ela foi, ela teve essa atitude e trouxe para ele. Tá aqui, né? Colocou lá. Uhum. E o interessante, pastora Bega, que você falou, né? Que você falou que ela não discutiu com ele. Ela não sabia nem o que Eliseu ia fazer com aquele monte de vasilha. Exatamente. Porque Eliseu não tinha falado para ela ainda. Ele só falou o que para ela? Vai e pega vasilhas. Ele falou assim, ó, vai lá e pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E ela não sabia o que aquilo tudo ia acontecer. E aí Eliseu disse para ela, você vai ter que começar a derramar azeite naquelas vasilhas. Mas com um pouquinho de azeite, ela vai começar a derramar dentro daquelas vasilhas. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas como você disse, eu concordo com você, ela não discutiu com ele. E ela foi obediente, né? Ela foi obediente. E ela teve fé também, porque o pouquinho de azeite que ela tinha podia dar só pra encher para um chorinho numa vasilha, mas ela não discutiu e continuou indo. Ela colocou a fé dela no profético. Isso é muito certeza. Sério, baby. Isso é muito sério nos nossos dias. Pode Exatamente. falar. Então, ela confiou, porque eu acho assim que tanto que ela confiou, porque antes do marido dela morrer, ela sabia quem era Deus, de repente, né? Então, aí morreu o marido, ela falou assim, eu vou crer e vou confiar nessa palavra, eu vou me pegar nessa palavra e vou atrás da minha família. Não importa, agora é eu e eu, acabou. É isso Entendeu? mesmo. Né? E eu acredito, Bega, que existem situações que Deus nos permite passar para a gente chegar nesse ponto que você falou, é eu e Deus. Com certeza. Não dependo mais do meu esposo, não dependo mais dos meus filhos, eu não dependo mais, é eu e Deus. A questão é essa, sabe? Hoje, né, eu estava escutando a meditação que o Rick fez para a Gurizada do Fogo, e é uma coisa bem interessante. Ele disse lá que a gente, Deus está proporcionando, né, mesmo que a gente não esteja ali na igreja, Deus está proporcionando essas lives que a gente tem feito, os cultos pela internet, a adoração que o pessoal fez no sábado, uma hora de louvor. Deus está proporcionando isso e muitas pessoas também não estão acompanhando isso. Nem estando dentro de casa, levando o culto para dentro de casa, muitas pessoas também não dão valor, não param para ouvir, não param para cultuar a Deus. E aí eu fico pensando, essas pessoas voltarão a ser crentes quando puderem ir à igreja? Quando a igreja abrir as portas, eu volto a ser crente? Porque muitas vezes a gente acha assim, não, eu sou crente, né, quando tiver que ir no domingo. Não, nós temos que fazer a nossa parte com Deus todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente tem que procurar ajuda, como essa mulher fez. Ela foi procurar ajuda de Eliseu. O que você acha, Beita? Com certeza. Eu acho assim que acho que é o momento, né? É o momento de você fazer uma avaliação dentro da sua casa, né? Eu acho que é você e Deus, tanto que a palavra de Deus lá entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Né? Então, você vai ali, você e Deus, você tem que colocar como é que eu estou perante Deus nessa situação, né? Será que depois que eu sair da casa, como é que eu vou estar lá fora? Sim. E vai enfrentar o mundo de novo. Com certeza. Não vai mudar nada, né? Nada. A mudança tem que ser a gente, por dentro e por fora, né? Com certeza. Essas atitudes, né? Sim. E uma coisa bem interessante que o pastor está me colocando aqui, né? Que eu acho muito legal, é que Eliseu, quando aquela mulher fala para ele, eu não tenho nada em casa. Não, eu tenho sim. Eu tenho um pouquinho de azeite. Eliseu faz aquela mulher começar a dar valor para aquilo que ela tinha em casa, porque ela tinha perdido o valor que aquele azeite tinha. E quando aquela mulher começa a dar o valor para aquele azeite, né, que eu quero tratar hoje como a presença de Deus, como a unção de Deus na nossa casa, quando ela começa a dar valor para aquilo,
o milagre começou a acontecer. E isso é muito, muito, muito sério. Porque muitas vezes, Veiga, a gente não dá o valor para a presença de Deus dentro da nossa casa e quer que o milagre aconteça. A gente trata Deus assim, você vem até aqui, daqui para frente, não. O Senhor fala até aqui, daqui para frente, falo eu. O Senhor faz até aqui, daqui para frente, faço eu, faço as minhas vontades, faço os meus querer. Nós não damos valor para a presença de Deus. E Eliseu fez aquela mulher entender o valor daquele azeite dentro da casa dela. E quando ela começa a valorizar o que ela tinha dentro de casa, o milagre começou a acontecer. Quando ela começou a valorizar a presença de Deus dentro daquela casa, da sua casa, ela começou a ver os milagres acontecendo. A Esther está falando, né, que foi como a dracma perdida que o pastor falou na célula, né? Só deu valor depois que perdeu. Né? E é uma verdade. Né? É isso. E eu acho bem legal, Veiga, que quando ela olha para aquela que ela começa a encher os vasos e o azeite não para, e ela começa a encher os vasos e o azeite não para, a Bíblia diz que o que acabou? Foi o azeite ou foi os vasos? Foi os vasos, né? Foi os vasos. Né? E isso é muito bom. Eu acho a Bíblia maravilhosa, maravilhosa. Porque se o azeite tipifica a presença de Deus, ele não acaba. Agora, o que acaba? Os vasos que querem ser cheios dessa presença. Exatamente. Você parou para pensar sobre isso? Não é verdade? Verdade. O azeite não acaba. O que acaba são os vasos dispostos a serem cheios dessa presença. Isso acaba. E a Bíblia diz, e isso é muito sério, porque vai deixar isso muito claro. O azeite não acabou. Não acabou. O que acabou foi os vasos. Então, o azeite, a Bíblia usa esse termo. O azeite parou. Então, é muito importante isso. Porque se nós não deixarmos, nos esvaziarmos de nós mesmos, não nos esvaziarmos das nossas vontades, para que Deus nos encha, para que a presença de Deus nos encha, ele fica lá, né, Veiga? Deus é muito cavalheiro, né? Ele fica até que a gente se esvazie e peça para ele vir encher a gente, nos encher. E é isso que, para mim, é isso que aqueles vasos e aquele azeite tipifica na vida, nesse contexto, né? Trazendo para nós, né? Graça e paz, Hilda. Chegou meia hora atrasada. O que é isso? Perdeu meia hora de coisa boa. Diga aí, Beguinha. Então, mas porque assim, às vezes a gente, né, você falou assim que Deus, ele quer nos encher. Às vezes nós colocamos limitações, né? Sim. Sabe? E Deus, ele, como você falou, ele é educado. Agora, nós temos que estar com nossos vasos pronto, limpo, para que ele vai encher. Ele vai encher, ele pode fazer isso, porque ele é todo-poderoso, né? E muitas vezes as pessoas estão satisfeitas com um pouquinho só, né? Sim, Olha, muito pouquinho, tá bom. Precisa mais, pra quê? Tá bom esse. É só né? Domingo na igreja, não precisa mais nada. Ou uma quarta-feira, não precisa. Ou uma célula, não precisa. Então as pessoas, às vezes, ela fica assim, mudando, né, a vontade de Deus, mas não é assim. Deus quer nos encher muita coisa, Deus quer nos colocar muita coisa, nos usar muito, né, e nos encher, porque Deus é amor, Ele está pronto para nos abençoar, só que ele te falou, Ele é educado, Ele é cavaleiro, Ele não faz atropelado. Se você quer, eu vou. Se você abrir, eu entro. Com certeza, né? Se o vaso tiver vazio do nosso eu, ele nos enche da presença dele. Agora, eu sempre digo isso, que eu aprendi, né? Isso a gente aprende aí na escola, aí, né? Os professores que estão aí nos ouvindo, né? Ensinam isso para os alunos, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço.
Então, se eu estou cheio de mim, cheio das minhas razões, cheio do meu querer, cheio de mim, meu eu, não tenho tempo, não tenho espaço para a unção de Deus na minha vida. Eu não tenho espaço, então eu preciso me esvaziar de tudo isso, sabe? Me esvaziar do meu eu, das minhas vontades, né? Dos meus achismos, para que Deus possa me encher dele, me fazer transbordar dele, né? E entender isso. É muito, nós precisamos dar valor para a presença de Deus na nossa casa. E é legal porque o profeta não pede, tipo, pede vasilha. Tipo, podia pedir vasilha, as pessoas davam vasilhas cheias para ela esvaziar. Não, ele já pede, a vasilha tem que vir vazia. Isso mesmo. O profeta já falou, eu quero vasilhas, mas eu quero vasos vazios. Não quero vasos cheios, né? Cheios dos seus conhecimentos. Não, eu quero vasos, mas vasos vazios para que o azeite encha. Isso é muito, 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 muito lindo da gente entender. Sabe? Exatamente. Muito lindo da gente entender que a unção de Deus sobre nós. E eu acho bem interessante, Veiga, veja bem, ela traz aqueles vasos, né? Ela começa a derramar, começa a encher, as vasilhas acabam, o azeite para. E o que Deus me chamou a atenção foi que, lógico, eu acho que aquela mulher, eu tenho plena certeza disso, que ela era muito sábia, muito inteligente. Ela olhando aquele monte de vaso, eu acho que ela já pensou nas ideias dela, né? Porque nós somos assim, né? Nós temos ideia para dar ideia, né? Ela já olhou para aqueles vasos, eu acho que ela já pensou, poxa, eu sei o que eu posso fazer com esses vasos aqui. Eu acho que eu vou começar a vender esses trem aqui e vou começar a ter dinheiro aqui para minha casa. Mas olha só como essa mulher é sábia. Ela sabia que aquele que começou a obra é fiel para completar. Ela enche os vasos e ela volta correndo para Eliseu. Olha que coisa mais linda. Ela não se tornou uma pessoa orgulhosa. Ah, eu sei agora. Já tive experiência com milagre aqui mesmo. Agora você pode ir embora. Eu dou um jeito no negócio. Não. Ela volta para Eliseu perguntar o que ela ia fazer com aquele monte de azeite. Olha que coisa linda. Eu aprendo com isso uma das coisas que eu aprendi com meu esposo. A unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Eu achei isso muito lindo. Muito lindo. A pastora Edilane está dizendo aqui que muitas pessoas sentem um vazio e não sabem o que é. É verdade, pastora. Sim. Muitas pessoas têm esse vaso vazio, não sabem o que é e não pedem para que Deus venha encher. E isso é uma grande verdade. E nós precisamos pedir isso. E entender, Deus fez um milagre na minha vida. Espera aí, eu vou voltar para aquele que me direcionou para o milagre e eu vou perguntar o que eu devo fazer. Porque muitas vezes, Veiga, eu tenho visto muito isso. As pessoas entendem um pouquinho do Salmo 23, já acham que conhece a Bíblia inteira. Eu não preciso mais pedir conselho para os meus pastores, eu não preciso mais pedir conselho. Eu já entendo a Bíblia, eu entendi o Salmo 23 e para mim, Deus, não, Senhor, meu pastor, nada me faltará, tá ótimo, sabe? Eu já me acho, sabe? Já me acho, né, o bam da Bíblia. Agora eu posso pregar, não preciso mais pedir conselho, agora eu posso pregar, Não, eu achei muito lindo. Que pessoa que olharia para aquele monte de vaso e não ligaria um tic-tac e pensar, não, vamos vender esse monte de coisa aqui, arrecadar dinheiro para nós. Lógico que ela pensaria. Mas o que ela fez? Não, eu não sei, sabe? O meu líder, né? O meu mentor, ele me direcionou a fazer como fazer. A como fazer. Então agora ele vai finalizar o que ele começou na minha vida. Ela vai para Eliseu e fala, pronto, partiu, ó. Tá, os vasos estão todos cheios. O que eu faço? Eliseu falou alguma coisa que ela já não tinha pensado, Pedro. Eu acredito que não. Mas agora ela vai fazer, como o pastor Marcos disse no domingo, ela vai fazer baseada no profético. Porque quando o profético
vem sobre nós tem resultado. Ela poderia muito bem sair sozinha, começar a vender aquele azeite lá, arrecadar uns quinquinhos lá, paguei os credores, já tá bom. Mas agora ela vai fazer aquilo, Bega, baseada na palavra do profeta. E a Bíblia, e Eliseu vai dar uma palavra para ela, Eliseu vai dizer para ela, você vai vender, vai pagar a tua dívida e vai viver do resto. Olha só que coisa mais linda. Ô, glória! É isso mesmo. Você não só vai pagar suas dívidas, como vai te sobrar dinheiro para você continuar vivendo com os teus filhos. Olha que coisa mais linda, Bíblia. Exatamente. E vai testemunhar do milagre, né? Porque ali é um milagre agora, né? Com certeza. Esse é o final do milagre. Final não, né? Eu digo assim, a conclusão do continuação, milagre. Né? Isso, né? O que Deus começou através de Eliseu na vida dela, Deus terminou. E eu acho muito lindo, porque ela poderia ter dado um ponto final ali, ó. Quando as vasilhas estivessem cheias, ela poderia falar, não preciso mais de Eliseu. Para que eu preciso dele? As vasilhas já estão cheias, o milagre, né, na cabeça dela, de repente, né? O milagre já aconteceu, para que eu preciso de Eliseu? Não, ela não pensou assim. Eu achei isso assim, eu fiquei, aquilo mexeu muito comigo, porque ela poderia muito bem ter parado por ali, mas ela decidiu, não, se o profeta me direcionou, eu vou voltar ao profeta e eu vou perguntar para ele, o que eu faço agora com esse azeite? E eu achei isso muito lindo, Bega, porque a unção que nós honramos, nela nós prosperamos. E isso, para mim, assim, tem sido uma verdade muito grande na minha vida. Fala aí um pouquinho, Bega. Não, mas é grande verdade. Porque... Pega para nós! Aí, aleluia! Glória a Deus, aleluia por isso, né? O Senhor vem encher essas mulheres, né? Que essas mulheres que estão nos ouvindo, vendo, de sabedoria, né? Porque hoje nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, né? E às vezes nós não temos essa sabedoria, né? Sim. Então eu vejo assim que o Senhor vem nos encher dessa sabedoria para os nossos lares, né? Nossa casa, nossos filhos, nosso esposo, né? Com essa sabedoria dessa mulher. Sim, isso mesmo. E uma das coisas que eu achei legal aqui que a Ana colocou aqui, que é bem, uma coisa bem legal também, que veja bem, Bega, ela sempre teve aquele azeite dentro da casa dela. Eliseu faz ela olhar o valor que aquele azeite tinha. E sobre aquela palavra, sobre a direção do profeta, ela começa a prosperar dentro da casa dela. Olha só que coisa mais linda. Porque às vezes, como você disse, nós temos algo, nós não sabemos o que fazer com aquilo que nós temos. E quando Deus nos dá um direcionamento através, né? Eu não estou dizendo aqui, Bega, que Deus só fala com o pastor. Eu não estou dizendo que Deus... Não, é aquilo que você falou. Existem momentos na nossa vida que a gente não pode errar. Aquela mulher, naquele momento, ela não podia tomar nenhuma decisão errada. E ela precisava de alguém para direcionar ela. E eu achei isso que você falou muito lindo, Bega. Era um momento crucial da vida dela. Ela não podia errar. E ela procurou alguém que desse a ela uma visão diferente daquilo, porque ela olhava, ela só via caos. Ela só via coisa ruim. Ela não conseguia ver nem aquele azeite que ela tinha na casa dela. Não estava enxergando nada, né? Nada, Bega. Sabe? Eu achei isso que você falou muito lindo. Ela não podia errar naquele momento. A atitude, né, a decisão que ela ia tomar naquela hora era uma decisão, de repente, para a vida toda. Era uma decisão crucial. Ela já tinha perdido o marido, ela não podia perder os filhos dela. E a decisão que ela ia tomar naquela hora tinha que ser uma decisão correta, certa. Eu não estou dizendo assim, eu volto a repetir, né? Eu acredito, creio em profecia, creio que Deus usa.
mas Deus fala comigo, mas tem momentos na vida que a gente precisa. Por isso a gente precisa de um conselho, de um direcionamento, acreditar que existem pessoas que podem nos direcionar nisso, pessoas certas que vão nos dar esse direcionamento para que a gente tome uma decisão certa, não uma decisão errada. Exatamente. E a gente tem pessoas certas e pessoas de Deus, né? Amém. Só que a gente tem que tomar essa decisão, né? Sim. Não, a gente vai errar e depois não adianta chorar. Sim, Não adianta reclamar, não adianta murmurar, daí começar a falar mal de Deus, né? Porque Deus não é assim, porque é as nossas atitudes, né? É a nossa decisão. Com certeza, né? Aquela mulher, ela podia ter chegado lá para Eliseu, né, e falado assim: poxa, Eliseu, meu marido, né, te servia, ele era temente a Deus e Deus deixou ele morrer? Meu Deus, Eliseu, e agora? Que Deus é esse que deixa essas coisas ruins acontecer? Não, né? Ela não ficou reclamando. Como você disse, ela foi atrás de uma solução que definiria o futuro dela. Ela foi falar com a pessoa certa, a pessoa que daria a ela o direcionamento para ela tomar aquela decisão que seria uma decisão, um divisor de águas na vida dela, né? Que ela faria com que o futuro dela e dos filhos dela, né, fosse um futuro diferente, talvez, das outras pessoas ali que estavam ao redor dela. E eu acredito que foi isso que aconteceu. Sabe, aquela mulher, ela entendeu que Deus estava usando a vida de Eliseu para abençoar a vida dela. E ela obedeceu a palavra que Eliseu tinha dado a ela. E hoje nós precisamos... Pode falar, Beguinha. Nesse caso, assim, eu estava agora lembrando também, Lani, eu acho que assim, na situação dela, o marido dela morreu. Sim. E os filhos, né, ali, logo, se ela não pagasse, os homens levariam os filhos, né? Então, na verdade, assim, ela estava totalmente desesperada naquele momento. Né? Ela não podia comentar com ninguém, né? Porque o marido dela servia a Deus. Então, ela não tinha que comentar para as outras pessoas: puxa, eu vou, nossa, meu marido morreu, era temente a Deus, e o que vão falar? Né? O Deus do meu marido. Sim. Eu acho que nessa hora, por isso que ela tomou uma decisão e parou, né? Cabecinha fresca, né? Ali, agora eu vou atrás da pessoa certa. Amém. E olha só que lindas coisas que você falou agora, Bega. Olha só que coisa linda. Ela preservou a imagem do esposo dela. Ela não foi em momento nenhum diante do profeta dizer: ai, aquele homem morreu, me deixou cheio de dívida. Ai, e estava aqui te servindo, e estava aqui. Não, ela chega para Eliseu, ela diz: ele é temente a Deus. Mas as dívidas continuam, Eliseu. Eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz, eu tenho que fazer compra, eu tenho que comprar coisas para meus filhos na escola. E as coisas não estão dando muito não, Eliseu. Dá um jeito aí. Ela preservou a imagem do marido. Isso é coisa muito linda, né, Bega? Coisa Sim. que a gente precisa muito aprender com essa mulher, sabe? Oh. Na hora, eu vejo assim, na hora da luta, na hora né, como esse momento que a gente está passando, na hora do desespero, vamos dizer assim, né? Sim. Quantas vezes a gente fala as coisas, quantas atitudes a gente toma, porque a gente está com o coração carregado, porque a gente está bravo, porque a gente está isso ou está aquilo, né? Tá assim, tá assado, sei lá, cada um sabe o jeito aí que tá, né? Quantas atitudes, quantas palavras a gente fala, quantas atitudes a gente toma, e como você disse, ela foi até Eliseu, ela respirou, sabe? Ela foi lá e falou assim: olha, Eliseu, eu vim aqui, então eu vou, né? E ela não retrucou com ele deu um direcionamento, ela foi fazer o que Eliseu disse para ela, ela olhou com outros olhos o azeite que ela tinha em casa, ela deu valor para aquilo, e através daquilo, da obediência, da unção que ela honrou, ela começou a prosperar. E prosperou tanto que a Bíblia não diz que ela voltou lá em Eliseu depois e disse para Eliseu: acabou o dinheiro, me dá mais aí. Não, né? Eliseu deu uma palavra: venda isso e vive do resto. E esse vive, né? Esse vive do resto, Eliseu estava dizendo para ela: até que você consiga, né,
se estabilizar, os seus filhos arrumem um emprego, né? Você consiga confeccionar alguma coisa para vender ou arrumar um serviço, Deus não vai deixar faltar nada para você. Amém. Deus vai estar com você, porque você obedeceu, porque você honrou, porque você confiou no profético, porque você trouxe isso para dentro da sua vida. Deus vai fazer com que a sua vida seja próspera. E eu louvo a Deus por isso, Veiga. Louvo a Deus porque Deus nunca nos abandona. Amém. Ou usando uma pessoa, ou, né, Deus sempre tem um milagre para nós na hora da adversidade, na hora da luta. E muitas vezes esse milagre está dentro da nossa casa. O que a gente precisa é dar valor para a presença de Deus dentro da nossa casa. Né? A gente precisa, como o pastor Celso falou na igreja aquele dia, parar de ouvir os jornais, parar de ouvir só notícia ruim, né, Veiga? Bota o louvor lá, vai adorar, bota, vai cantar mais alto que a mulher que está cantando, não importa se está afinado, se não está, vai cantar. Uhum. Bota a Cassiane lá e manda, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Exatamente. Né, Veiga? É assim. Com muito louvor. Muito louvor mesmo, né? Vai ler a Bíblia, vai orar, vai chamar a família. Valor para a presença de Deus dentro da nossa casa. E quando a gente der esse valor para a unção de Deus dentro da nossa casa, com certeza, mas com toda certeza que tenho na minha alma, o milagre acontece, a provisão chega e Deus nunca, nunca nos abandona. Amém? Amém. Então, terminando. Olha, você acredita que o nosso tempinho já está terminando, né? Sério? Sério. Eu quero pedir para você, Veiga, falar aí, né? Dar uma palavrinha final aí. Depois quero pedir para você orar, para a gente poder estar terminando essa nossa live. Nós vamos fazer outras. Mas, infelizmente, aqui no Instagram nós podemos ficar só uma hora e nós falamos muito. Pai. Mais. Oh, meu Deus. Ai, a minha palavra. Isso. A minha palavra, então, assim, eu desejo, né, quem está vendo, que eu acho que toda aquela pessoa que tem Jesus, né, olha no coração, né, busque a Deus. Amém. Se é uma falta de alegria, o Senhor é a nossa alegria. Amém. Se é falta de paz, Ele é a paz. Se é falta de uma cura, Ele é a cura. Se é falta de amor, Ele é o amor. Então, em Deus nós temos tudo. Amém. Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele é o Todo-Poderoso. E não fique preocupada, não fique ansiosa, né? Como a palavra fala, se entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Amém. Né? E Ele vai abrir as portas. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, né? Amém. Isso vai passar, não se preocupe. Tudo vai passar. Né? Tudo vai passar. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Quem muda muitas vezes somos nós. É verdade. Né? Somos nós que mudamos, né? Às vezes a gente não crê, a gente não sabe esperar, a gente não sabe confiar. Então, que nós possamos aprender com essa mulher aqui, sabe? Amém. Essa mulher que foi uma mulher muito sábia, né? E venha nisso crescer, brotar no nosso coração. Amém? Amém. Vamos orar, Peguinha? Vamos. Nós temos um pouquinho de tempo aí. Vamos orar. Tá. Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor. Nós venhamos aprender com essa mulher, Senhor, em nossas casas, em nossa família, Senhor, colocar, Senhor, em ação, colocar tudo, Senhor, na Tua presença, Senhor, porque é o Senhor que vai fazer, Pai. Nada possamos tomar decisão errada, Senhor. Nada possamos tomar, Senhor, precipitadas, meu Deus. E nos direcione, Senhor, nos cuida, Pai, que possamos tomar essa decisão certa, Pai, porque o milagre vai vir, Jesus, porque nós cremos, Pai. Nós cremos no Senhor, é o Senhor que vai fazer. E por isso eu quero abençoar, Senhor, a cada vida, Pai, a cada mulher, a cada aquela que estiver ouvindo, Senhor. Nós profetizamos o lar dessa família abençoada, Senhor. Para Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, foi muito Peraí, bom. sorri pra fora. Mas foi bom a gente estar aqui. Pastora Edilane, muito obrigada por estar aí. Vamos marcar nossa live, quem sabe, para a semana que vem. Eu e você, Pastora Edilane, com certeza. Ó, um beijo. Dê um beijo aí, Veiga. Um beijo para
Para você também. Tá bom. Que Deus abençoe. Muito obrigada, viu? Amém. Deus abençoe, Tchau, minha tchau. querida. Tchau. Tchau.